A gente vai para Brasília ao vivo. O Conselho de Administração da Petrobras se reúne daqui a pouquinho, por volta das 8h30 da manhã. A repórter Paula Cuenca está acompanhando o assunto, traz para a gente os detalhes. Essa reunião promete ser um tanto quanto tensa, Paola, e não ter hora para acabar, imagino. Exatamente, até porque teve um item novo a ser colocado na pauta, que é a carta, o ofício do Ministério de Minas e Energia para a retirada de José Mauro Coelho da presidência da empresa e o pedido para que então o atual secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mário Paz de Andrade, possa ser admitido no Conselho de Administração para depois então se tornar presidente da Petrobras. Uma mudança que acontece em poucos dias desde que José Mauro Coelho se tornou o presidente da estatal. Vamos lembrar que ele está há cerca de 40 dias nesse cargo. Então, a reunião do Conselho de Administração, que já ia acontecer de toda forma, na data de hoje, ela passa a ter esse novo item na pauta que gera um pouquinho mais de turbulência. Até porque a gente lembra que, com a saída de José Mauro Coelho, como ele foi eleito por um voto múltiplo, um voto coletivo, outros 8 membros do Conselho de Administração, que é formado por 11 pessoas, também vão ter que ser destituídos dos seus cargos. Então, existe não só a votação para poder incluir Caio Mário Paz de Andrade no Conselho de Administração, para que ele se torne presidente da Petrobras, mas também outros membros do Conselho de Administração terão que passar pelo processo de votação para serem colocados nesses postos mais uma vez. Além disso, a pauta do Conselho de Administração já tinha outros itens que também já demandariam bastante tempo de debate. Por exemplo, eles devem discutir o plano de negócios que engloba os anos de 2023 a 2027, um plano que precisa ser apresentado no final desse ano também. Além disso, o orçamento de investimentos para 2022, a atualização do plano de desinvestimentos e também o processo de venda de refinarias como a de Lubnor em Fortaleza. Então, uma pauta bem extensa, uma pauta que ganha esse item a mais agora, que também é um pouco tenso. Então, por isso, a reunião que começa agora às 8h30 da manhã no Rio de Janeiro deve se estender durante toda a manhã. Perfeito, a gente vai acompanhar, inclusive os desdobramentos, é claro, e conta com você, Paula Cuenca, para isso. Amanda Klein, quais devem ser os principais temas debatidos nesse encontro tão importante, um dos principais problemas do país? Essa troca de presidência frequente da estatal é comum, faz parte de direito do presidente ou tem algo por trás, levanta suspeitas? Não tem nada de comum, né, Adriana? Acho que nem um mercadinho da esquina, em que, meu respeito por todos os mercadinhos da esquina, trocam de dono, proprietário ou presidente com tanta frequência como a Petrobras, que é a maior empresa brasileira, se não a maior da América Latina, certamente uma das maiores, e trocou de presidente pela 4ª vez em pouco mais de 3 anos. Eu acho que se não estava claro até agora a necessidade ou a intenção de interferência deliberada, de interferência política do presidente Bolsonaro, então agora está mais do que claro. É um apoiador, o Caio de Andrade não tem experiência no setor, é formado em comunicação social, é um apadrinhado do Paulo Guedes, trabalhou diretamente, considerado um dos braços direitos do Paulo Guedes. Então agora a gente tem uma trinca ali, que temos o Paulo Guedes no Ministério da Economia, o Adolfo Saxida, que era outro apoiador, assessor direto do ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia, como ministro de Minas e Energia, e finalmente, para fechar esse tripé, o Caio Andrade, provavelmente daqui a alguns dias, algumas semanas, até um mês, reconhecido como presidente da Petrobras. Qual é a intenção do governo com isso? É exatamente o que eles criticam tanto que a Argentina faz, que é congelar preços, é o que eles querem fazer na Petrobras, é espaçar o intervalo entre o aumento dos preços do combustível. Sempre um presidente da Petrobras ou um ministro de Minas e Energia cai quando há aumento do diesel, o aumento da gasolina. O presidente Bolsonaro fica muito contrariado porque ele acha que isso mina a chance dele de eleição. E a gasolina e o diesel já subiram muito nos últimos meses, no último ano. Então, o que ele quer? Segurar esse aumento de preço. O ideal, como propôs o ministro Paulo Guedes, fosse adotado um intervalo de 100 dias. Então, a Petrobras continua seguindo a política de paridade internacional, isso faz parte do estatuto dela, do regime, da governança, mas aumentaria o intervalo de reajustes dos preços dos combustíveis. Na prática, isso já vem sendo feito desde o general Silvio Luna como presidente da Petrobras, não é novidade. A gente ouve, por exemplo, a gasolina acho que está há 60 ou 70 dias sem reajuste, já tem uma defasagem
de 15% em relação ao preço internacional. No mundo ideal do presidente Bolsonaro, a gasolina e o diesel só sofreriam um novo reajuste depois de outubro, depois da eleição, e não antes, porque ele está convencido que mais um reajuste desses pode ser a pá de cal na eleição. Então, é uma medida eleitoral, eleitoreira, não tem nada de liberal, é intervencionista, interfere diretamente na Petrobras, tanto é que o valor das ações caíram ontem, certamente não é a maneira de resolver o problema. Até porque depois de outubro, se esses preços forem congelados, segurados até outubro, certamente depois de outubro, quem quer que seja eleito presidente, haverá um mega aumento de preço, um tarifaço à la Dilma. Lembra quando aconteceu com a energia elétrica? Segurou o preço da luz, da conta de luz. De repente, a gente tem um tarifaço na conta de energia, porque esses preços foram artificialmente congelados e chega uma hora, até para não gerar desabastecimento interno, que esses preços têm que ser liberados. Bom, intervenção na companhia nunca é bom e, evidentemente, alguém que tem uma visão liberal não pode concordar com isso. Mas não se trata de intervenção na economia, na companhia. O que a presença do Caio deve trazer, em primeiro lugar, é o direcionamento da Petrobras para algo que já deveria ter sido feito desde o começo, que é a privatização da empresa. A privatização de uma empresa do tamanho da Petrobras começa, evidentemente, com a venda de ativos importantes, tais como as refinarias. Nós temos que lembrar que o Brasil tem um déficit grande de refino, e isso porque a Petrobras é dona de 13 das 14 refinarias que tem no Brasil. Portanto, ninguém quer concorrer com uma empresa praticamente monopolista no refino. Então, um passo importante para aumentar o refino no Brasil é você fazer a pulverização dessas refinarias. Com isso, diferentes players, não pode ter o mesmo operador comprando todas as refinarias, senão você só muda o monopólio da Petrobras para uma outra empresa. Você faz a venda pulverizada desses diversos ativos e abre este mercado, incentiva que nesse mercado de refino tenham outros operadores, de tal modo que o Brasil passe a ser autossuficiente no refino. Hoje, cerca de 20%, 23% dos nossos produtos derivados do petróleo são importados, porque o Brasil não tem capacidade de refino total. Então, essa é uma primeira medida. A segunda medida, que é esse alinhamento do Paulo Guedes com o Saxida e o Caio, quando ele assumir a presidência, é efetivamente fazer a abertura do capital total da Petrobras, ou seja, tirar o controle estatal da companhia. Essa parte desse problema que nós estamos vendo hoje na Petrobras decorre desse problema esquizofrênico, que é você ter uma empresa de capital aberto com, inclusive, venda de ativos na Bolsa Estrangeira em Nova York, mas com a participação estatal, com poder de veto e controle. Quer dizer, isso é uma situação completamente inadequada. Não tem sentido você ter uma empresa pública brasileira que não pode fazer política pública. Ora, se ela não pode fazer política pública, por que o governo tem participação majoritária na companhia? Isso vem dessa mentalidade de que há setores estratégicos do país. Os Estados Unidos não tem uma Petrobras, uma Petro USA, não existe. E nem por isso eles estão passando por esses problemas. Ao contrário, eles têm concorrência, têm pequenas refinarias espalhadas por todo o país. Enfim, há uma situação estrutural que precisa ser mudada. E quem sabe essa oportunidade de crise no mercado de energia seja o impulso que o Brasil precisa justamente para que, finalmente, a gente acabe com esse dogma de que a Petrobras, o petróleo é nosso. Lembrando no passado que, embora a discussão fosse o petróleo é nosso, a roubalheira, a corrupção ficou toda no bolso dos petistas e daqueles que circundavam o governo do PT. Aparelharam a companhia, roubaram a companhia, destruíram a companhia. Então, agora que ela está saneada e arrumada, é hora de passar para frente e deixar o setor privado tocar.